Bom dia, olá meus amados, minhas amadas, que Deus abençoe poderosamente seu dia, esta terça-feira ensolarada aqui na região de Campinas, que Deus possa te abençoar. E eu quero trazer um estudo bíblico hoje para você. Semana passada eu falei um pouco sobre a Bíblia Sagrada em geral, né? Como ela foi escrita, como ela foi dividida, a forma que a gente usa para ler, né? E a forma que facilita mais a leitura. E hoje, aproveitando então que eu entrei nesse tema da Bíblia, eu queria fazer um estudo com vocês sobre um dos livros da Bíblia. De vez em quando eu faço isso, né? Eu já fiz isso algumas vezes aqui mesmo no Facebook, já fiz também no YouTube, em outros canais, mas hoje eu queria fazer esse estudo com vocês, tá? Então, como nós vimos o resumo da Bíblia, né? Hoje eu quero falar sobre o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, que significa justamente o princípio, né? No princípio, vem do hebraico, que é princípio, e vem também, ou do grego, que significa começo, né? Foi onde tudo começou, ou origem, né? Do grego também quer dizer origem, ou seja, onde tudo originou. E na verdade, é bem conveniente que a gente estude um pouco esse livro. É um livro maravilhoso em que dá todo o entendimento da Bíblia Sagrada. Não tem como a gente entender a Bíblia, não tem como a gente entender os planos, principalmente o Novo Testamento, né, a vida de Jesus, se a gente não tiver entendimento do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis é fundamental para que a gente possa entender o restante da Bíblia, tá? Existe aí uma convergência em nome de Moisés, que Moisés teria escrito. Moisés viveu bem depois do Gênesis, mas tem aí uma convergência em relação ao nome dele, que ele teria escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, e faz sentido. Moisés é um homem, depois, a gente tirando Jesus, né, depois de Jesus, o homem que mais teve intimidade com Deus. Não existiu na face da terra, nem vai existir alguém com tanta intimidade com Deus como Moisés, onde Deus falava com ele face a face. Moisés é um homem que aconselhou a Deus e Deus ouviu o conselho dele. Então, assim, ele tinha muita intimidade com Deus. Então faz todo sentido que ele tenha escrito realmente o livro sobre a criação do mundo. Então Gênesis significa no princípio, ou significa origem, depende do hebraico ou do grego. E é um livro que a gente precisa estudar e precisa aprender, precisa entender, tá? Então por isso que eu quis hoje, ao invés da mensagem bíblica, eu quis trazer esse estudo para alertar vocês que estão me acompanhando sempre sobre esta importância. O primeiro capítulo de Gênesis traz justamente a história da criação do mundo. Ele nos traz aqui como Deus criou todas as coisas através do verbo, né? E vai nos mostrando no decorrer do tempo como que as coisas foram se formando, como que elas foram acontecendo, e isso até o momento em que o povo de Israel vai para o Egito. Até então não escravizado ainda, mas ele vai para o Egito. Aí depois, no livro de Êxodo, a gente vai ver como que o povo foi escravizado. Eu acho que eu vou fazer essa série. Eu vou começar hoje em Gênesis e vou livro a livro, né? Como eu já fiz uma vez, eu vou repetir essa história aí, essa série, né, de livros da Bíblia, tá? É comum hoje, né, todo mundo fala: você assistiu tal série, você está em qual capítulo, você está em qual temporada. Então nós vamos fazer uma série aqui sobre a Bíblia Sagrada, né? Então começando no Gênesis. Então, conforme eu falei, o primeiro capítulo de Gênesis é onde Deus faz, onde o livro cita toda a criação de Deus, como Deus criou o mundo, como que ele criou o homem, como que ele criou a água, o dia, a noite, enfim, tudo aqui está no primeiro capítulo de Gênesis. Ou seja, é propício até que se chame Gênesis, porque é o princípio de tudo, é a origem de tudo, né? E depois ele fala como o homem pecou e como ele foi expulso do paraíso, né? Então também é
Importantíssimo a gente aprender isso. Tem o nascimento de Caim e Abel, depois quando Caim matou Abel, como que se deu isso, né? O porquê que aconteceu isso, e aí vai como que o mundo foi se multiplicando, os homens foram se multiplicando no mundo, como foram nascendo as pessoas, o primeiro homem, o homem mais velho, né? Por isso que vem, às vezes você já deve ter ouvido falar da idade de Matusalém, né? É que na verdade tem o Matusalém, que é um homem que mais viveu na face da terra, né? Foi Matusalém, que tem na Bíblia, que é um descendente aqui próximo de Adão, né? Que na Bíblia fala Metusalém, e ele viveu mais de 900 anos, né? E foi realmente o homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos. Metusalém viveu 969 anos. Talvez você tenha ouvido falar. Ele veio da genealogia de Sete, que era um dos descendentes de Adão, né? Aí depois vem a corrupção que entra no mundo. Olha para vocês verem, a corrupção vem lá da criação, lá do livro de Gênesis. E aí foi quando Deus, então, ele decidiu encaminhar o dilúvio. Olha, logo no começo, as coisas andavam tão ruim, corrupção no reino, entre os homens, estava tão grande que Deus decidiu mandar o dilúvio. Isso já está no livro de Gênesis, lá no capítulo 6. E aí quando Deus chama Noé e pede para Noé fazer a arca. Noé faz a arca, aí depois vem o dilúvio. Noé entrou, né, com a família e com os animais na arca, e vem o dilúvio e destrói todo mundo, toda a terra, fica embaixo d'água. E aí quando a terra baixa, quando a água baixa, aí Noé sai da arca com a sua família e ele começa então a produzir alimentos. Ele planta uma vinha, e aqui tem uma história interessante, que quando Noé sai da arca, ele começa a plantar uma vinha. E depois ele colhe desta vinha, né, dessa plantação, ele colhe o fruto, depois ele faz vinho, e aí diz que eles estão bebendo e Noé acaba bebendo um pouco demais, e ele fica bêbado, e os filhos dele vão lá e acaba vendo ele nu, né, e um dos filhos, e ele amaldiçoou aquele filho e abençoou outros filhos que quando perceberam, viraram as costas, né, e tentaram cobrir o pai. Então quando Noé ele ficou sóbrio, ele vai, abençoa aqueles dois filhos que respeitaram a nudez dele, e aquele filho que não respeitou, ele amaldiçoou. E é interessante porque desta geração, deste filho que foi amaldiçoado, vem todos os inimigos de Israel, né? Todos os inimigos de Israel. O filho que foi amaldiçoado foi Cã, e na descendência de Cã, todos os inimigos de Israel. Nós estamos falando aqui dos filisteus, nós estamos falando dos assírios, dos árabes, lá dos babilônios, né, dos caldeus. Todos vieram dessa descendência de Cã, que é quem foi amaldiçoado por Noé. A importância que tem a bênção de um pai sobre a vida de um filho, né? Você abençoar o seu filho, abençoar a sua filha, é fundamental. Isso daí tem peso, tem valor, que ele vai carregar pro resto da vida. Então você que é pai, você que é mãe, aprenda a abençoar seus filhos. Não jogue palavras de maldição, não jogue palavras que vai colocá-lo para baixo, porque isso é ruim para depois, para o futuro dele. Isso aí ele carrega. Então, mas enfim, tem essa história. Tem uma outra história interessante, que é a origem das nações. Aqui no livro de Gênesis já está definido também com relação às línguas, as várias nações, como é que foi dividida as línguas. Isso você vai ver no livro de Gênesis. Eu não vou contar aqui para você poder ler aí e saber como é que foi a origem das línguas, porque que cada país fala uma língua diferente. Então está aqui também no livro de Gênesis. Depois você vê aí no capítulo 11 do livro de Gênesis. Aí depois disso entra na história Abraão. Deus chama Abraão, que até então chamava-se Abrão, né, que ele morava lá na terra dos caldeus, lá na Babilônia. Aí ele sobe e vai para Padã Arã, isso com a família. Aí o pai dele morre em Padã Arã, e aí então Abraão é chamado e ele vai para Israel. Ele vai para a terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu para a descendência dele. E depois disso, Abraão ele tem a esposa, ele tem um filho, onde tem a promessa lá de que Deus vai dar um filho para ele, que é Isaac. Aqui mostra como é que Abraão se enriqueceu, como é que ele teve tantas coisas, né?
Enfim, tem a separação dele com Ló. Tem depois uma história também famosa de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu a cidade por causa da questão da prostituição, do homossexualismo que imperou ali, e aquilo ali fez com que Deus destruísse Sodoma e Gomorra. Está aqui no livro de Gênesis, você pode ler depois. A esposa de Ló, ela se transforma numa estátua de sal, porque ela desobedeceu a Deus, e Deus destrói então aquela cidade. Depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né? E é quando depois nasce o filho, a esposa de Abraão, que era Sarai, passa a ser Sara. Eu tô correndo aqui porque o livro de Gênesis é grande, mas eu queria que você depois estudasse esse livro de Gênesis. Conforme eu falei no começo, você que ligou e começou a assistir depois, no final, né? O livro de Gênesis é fundamental para que a gente possa entender a Bíblia Sagrada. Semana passada eu falei sobre a Bíblia, sobre a divisão da Bíblia, e depois eu senti um desejo aí de fazer um estudo bíblico, e começando então pelo livro de Gênesis, que é fundamental. Se você não souber Gênesis, dificilmente você vai entender como foi a vida de Jesus, quais são as promessas, a divisão entre Antigo e Novo Testamento. Tudo isso você precisa entender o livro de Gênesis, né? Então estou aqui na vida de Abraão. Aí depois, quando Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Como que aconteceu isso, o nascimento de Isaac. Tem uma história aqui fantástica que começa começa trágico, mas depois tem um final feliz, que é quando Deus chama Abraão e pede para ele sacrificar o próprio filho, né? Abraão, ele fica 3 dias andando em direção ao cume de Sião, ao cume lá do monte que ele vai sacrificar o filho durante 3 dias. Imagina como é que Abraão ficou esses 3 dias, andando com a lenha nas costas, né? O filho dele estava carregando a lenha e ele estava levando os apetrechos para fazer o fogo, o machado, e andando. Imagina como foi a vida de Abraão nesses 3 dias, caminhando em direção ao Monte Moriá, né? Que fica em Sião, o Monte Moriá, onde hoje inclusive está aquele domus lá dourado que pertence aos árabes, mas foi onde foi construído o Templo de Salomão. No Monte Moriá foi onde foi construído o Templo de Salomão, e depois foi destruído, né, pelos romanos, e depois os árabes vieram e conquistaram aquela área ali e construíram um templo deles lá onde tem o domus dourado, que fica hoje no centro de Jerusalém. E no Monte Moriá, então, da onde Abraão morava até ele chegar no Monte Moriá, foram 3 dias. Eu imagino que foram 3 dias de muita tristeza, de muito sofrimento e angústia para Abraão. Mas aí, conforme eu falei, teve um final feliz, que quando ele se preparou para sacrificar o próprio filho, Deus falou que não precisava, né? Mas ali ele já tinha visto o coração de Abraão. Abraão já tinha sacrificado seu filho no coração. Deus entendeu isso, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que a gente pensa, Ele sabe aquilo que a gente vai falar antes mesmo da palavra sair da nossa boca. E Ele percebeu que Abraão, no coração, já tinha sacrificado o filho, e aí então Ele impediu que Abraão fizesse o sacrifício. Depois aí vem a morte de Sara, né? Aí Isaac já grande, Abraão manda um servo dele lá na terra de Padã Arã, lá onde ele foi criado com os pais, né, no meio da família dele, e busca uma esposa para Isaac, seu filho. Aí eles trazem Rebeca, Isaac casa com Rebeca, e desse casamento nasce 2 filhos, que é Esaú e Jacó, né? E aí desses 2 filhos vem a descendência de Israel, as 12 tribos de Israel, que vem através de Jacó. Jacó, até então chamava-se Jacó, depois ele passa a se chamar Israel. E os filhos dele, 12 filhos homens que ele teve, são as 12 tribos de Israel. Livro de Gênesis, você vai aprender tudo isso se você ler, tá? Então fala aqui dos descendentes de Ismael, que foi um filho que Abraão teve com a escrava Agar, né? Também é uma história interessante, você vai ler, porque quando Deus promete o filho para Abraão, ele estava idoso, e Sara também já estava muito idosa.
e estava demorando para ver o filho da promessa. E aí, então Abraão teve um filho com a escrava dele, com Agar, que foi sugerido pela própria Sara. E aí depois disso tem um problema, tem uma discussão grande. Sara rejeita aquele filho e acaba que depois, quando vem o filho da promessa, Ismael, que é o filho da escrava, e a escrava são expulsos dali, né? E aí então vem a história através de Isaac, que era o filho da promessa. Então Isaac teve Esaú e Jacó, e aí por Jacó, que passou a chamar Israel, veio as 12 tribos, veio também a descendência. E aí todos sabem, né, dos 12 filhos de Jacó, da descendência das 12 tribos, tem um filho chamado Judá, e é desse filho que vem a descendência de Jesus. Então, por isso que eu falo que é importantíssimo a gente conhecer o livro de Gênesis, porque aqui tem a origem de José e tem a origem, então, da descendência de Jesus, né? Que foi através de Judá, que era um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos, uma das 12 tribos, que era a tribo de Judá. Dali vem Davi, e dali vem Salomão, dali vem Jesus, a descendência de Jesus. Eu estou passando aqui, vendo aos poucos, né, quando Jacó chega lá para Padã-Arã, Jacó briga com o irmão e vai para Padã-Arã, e ali ele conhece Raquel, ali ele conhece Lia, e dali começa o nascimento dos filhos, né? Ele volta para Israel, e dessa descendência, desse casamento que Jacó teve com Raquel, nasceu José. José era irmão de Judá. Então Jesus vem da descendência de Judá, mas um dos irmãos de Judá era José, e José é aquele mesmo que foi vendido pelos irmãos, e aí ele foi levado como escravo para o Egito, e lá no Egito ele começa a governar o Egito. Ele sai de escravo e passa a ser governador do Egito, e ali ele deixou o Egito rico. O Egito ficou poderoso, foi uma nação poderosa por causa de José, um dos filhos de Jacó, aquele que foi vendido pelos irmãos. A história vocês devem conhecer, mas eu vou contar rapidamente. Os irmãos não gostavam de José, por quê? Porque como Jacó teve filhos com Lia, teve filhos com 2 escravas e teve filho com Raquel, a mulher que ele amava era Raquel, e José era filho de Raquel. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Mas José, que era o filho preferido de Jacó, ele era odiado pelos irmãos. Por quê? Porque eles tinham ciúmes de José por ele ser o preferido do pai. E um dia os irmãos eles tinham ido longe cuidar do gado do pai, e o pai pede para José ir verificar se eles estão bem. José na verdade era um dedo duro, ele ia e contava para o pai tudo que os irmãos estavam fazendo de errado, tudo, como é que estava o dia deles. E eles estavam muito longe das terras deles, e José foi atrás deles para ver onde eles estavam. E aí eles pegaram José, jogaram ele numa cisterna e esperaram passar ali os midianitas, que eram mercadores, né? Os midianitas passaram, e eles então venderam José para os midianitas como escravo. E aqueles midianitas levaram José para o Egito, e chegou lá, venderam também José como escravo para o chefe da guarda de Faraó, chamado Potifar. E esse Potifar, que era o chefe da guarda, ele pegou José e colocou José para trabalhar na casa dele. E aí então a esposa de Potifar começou a dar em cima de José, e José fugiu de todas as maneiras, ele relutou, até que um dia ele saiu correndo. Ela tirou a roupa dele, ele deixou a roupa nas mãos dela e saiu correndo, e ela começou a gritar como se ele tivesse tentado atacá-la, né? Então aí Potifar manda prender José. José vai para uma prisão perpétua, e da prisão ali ele interpreta os sonhos de 2 funcionários do rei e de Faraó. E aí então Faraó um dia tem um sonho, ninguém conseguia interpretar. O Faraó ficou desesperado, que ele queria saber o que significava aquele sonho, que daí vem o ditado das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Tempo da vaca gorda e tempo da vaca magra, porque Faraó sonhou que algumas vacas magras, elas comiam 7 vacas gordas, e ele queria saber o que significava isso. E aí então eles chamam José da prisão. José vai, ele consegue interpretar o sonho de Faraó, e Faraó então coloca ele como governador do Egito, e ali o Egito fica rico, porque as 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas significava que
o mundo teria 7 anos de fartura, que eram as vacas gordas, e depois 7 anos de muita fome, de muita pobreza. E esses 7 anos de fome acabaria com todos aqueles 7 anos de fartura. E aí, então, como o faraó sabia disso através de José, né? José sabia disso, durante o tempo dos 7 anos aí de fartura, eles foram guardando alimento, guardando mantimento, conseguindo preservar os mantimentos, e chegou um tempo que só eles tinham mantimento. Então ele começou a vender mantimento para o mundo inteiro, inclusive para o próprio povo do Egito. E aí, nesse caso, o faraó, a coroa egípcia ficou bilionária, né? Eles ganharam muito dinheiro e se tornaram o país mais poderoso do mundo. E o livro de Gênesis termina justamente quando os irmãos de José, eles passando fome, eles vão para o Egito para comprar comida. E chega lá, eles se deparam com José, que José cuidava disso pessoalmente. A princípio eles não conheceram José. A princípio eles não reconheceram, né? Quando eles olharam aquilo, José estava com vestes já de faraó, né? Com vestes faraônicas, e eles não conheceram. Quando eles venderam José tinha 17 anos, e nesse período aí ele devia ter uns 40 anos. Então já há 23 anos eles não reconheceram o irmão, mas ele os reconheceu. E aí ele pede para chamar os pais deles, e depois de muito vai e vem, eles vão, ele manda prender um dos irmãos e tal. Ele se dá a conhecer os irmãos, ele se apresenta aos irmãos, fala: eu sou José, aquele que vocês venderam. E aí ele perdoa os irmãos, libera uma palavra de bênção e de perdão para os irmãos, manda buscar os pais vêm, e aí, autorizado por faraó, José, ele constrói para eles aí um lugar especial, uma cidade só para o povo dele. Nesse tempo eram 72 pessoas que vieram da família de José, e quando eles saem do Egito são 600 mil homens de guerra, sem contar crianças, sem contar as mulheres também. Então José, de escravo, de vendido pelos irmãos, de escravo, ele se torna governador do Egito. Egito tornou uma nação poderosa naquela época. A família de José veio para o Egito, e aí depois disso os pais de José morrem, e o livro de Gênesis termina no capítulo 50 com um diálogo dos irmãos de José. Eles têm medo de José vingar o que eles tinham feito depois da morte do pai, e José ficou muito triste, ele até chorou. E José então fala para eles: olha, vocês bem que tentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, né? E ele fala assim: olha, José disse-lhes, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vocês bem que intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, José os perdoou, e ali eles ficaram morando no Egito. Tem aqui eu falei que não ia ter uma mensagem, que eu só ia dar um estudo bíblico, mas aqui tem uma mensagem forte. Depois disso José morreu, mas tem uma mensagem muito forte aqui sim, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. Se você ler depois a história aqui de Abraão, que está no livro de Gênesis, Deus tem uma promessa para Abraão, que é o povo dele morar ali na terra de Canaã, onde hoje é Israel. E como está com muita dificuldade e José está governando o Egito, ele manda buscar a família vai, e a família se acomodou. A família, quando vai para o Egito, eles viram que ali tinha muita fartura, eles tinham uma cidade só para eles, e aquela família se acomodou no Egito, né? Eles abriram mão da promessa de Deus, porque estavam com muita dificuldade lá de sobrevivência, e foi para o Egito, onde José era governador, e ali eles se acomodaram. Você vai ver depois, semana que vem, a gente vai ver o livro de Êxodo, mostra como eles ficaram escravizados. Morreu José, morreu o faraó, nasce um faraó que não os conhecia, que não conhecia José, e aí o faraó começa a ficar com medo, porque aquele povo começou a crescer muito. E ele falou: pô, esse povo, se ele se juntar aos nossos inimigos,
nós vamos perder batalhas. E aí então o faraó começou a escravizá-los para ver se parava de nascer gente e para ver também se aquele povo ficando fraco tal, se não rebelava contra eles. E aí o povo de Israel ficou escravo lá no Egito. Aí que começou a escravidão do Egito. Mas o que acontece é isso, eles abriram mão da promessa de Deus e foram para o Egito atrás de fartura. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Muitas vezes a gente abre mão das promessas de Deus, muitas vezes a gente acha que está muito difícil, que está muito complicado, e a gente acaba procurando um lugar mais confortável, a gente acaba procurando algo que nos dá mais conforto, mais liberdade, mais alegria, e se esquece da promessa de Deus. Eu quero deixar no seu coração uma mensagem. Deus, ele tem uma promessa para nós. Essa promessa, eu sempre falo, não tem uma terça-feira, não tem um sábado lá na igreja que eu não falo dessa promessa, que é a vida eterna, que é a Nova Jerusalém. Essa é a promessa que Deus tem para nós. E a gente vai passar por dificuldades. Para a gente se manter nessa promessa, a gente passa por dificuldades. E não é fácil, não é fácil. E aí muita gente acaba abrindo mão da promessa para ir para aquele lugar mais confortável. Mas se esquece que ali é o lugar de escravidão, né? Se esquece que ali está abrindo mão da promessa. O povo de Israel fez isso, saiu do lugar da promessa e foi para o Egito, e ali se acomodou. Ao invés de eles voltarem para a promessa, eles ficaram lá no Egito, abrindo mão da promessa. E ali no Egito eles tinham terra boa, tinha comida boa, tinha de tudo ali, fartura, mas eles foram escravizados no Egito, e eles só deixaram de ser escravos quando Deus levantou Moisés e aí os libertou, que nós vamos ver terça-feira que vem o livro de Êxodo, que é quando o povo é escravizado no Egito, depois quando Moisés nasce e ele se levanta para libertar esse povo do Egito. Então, conforme eu já disse, eram 72 pessoas que desceram para o Egito e ficaram ali, que era a família de José, e ficaram 400 anos no Egito, e quando sai 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. Então devia ter mais de 1 milhão de pessoas que já estavam naquele lugar ali. O povo de Israel foi multiplicando, foi aumentando muito, que era a promessa de Deus para Abraão, através da descendência de Abraão, que Abraão seria pai de uma grande multidão, pai de todas as famílias da terra. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ele fala, você será pai de uma grande nação. Então, encerrando aqui, meus amados, quero dizer que o livro de Gênesis, que nós vimos hoje, ele é fundamental para que a gente tenha o entendimento da Bíblia Sagrada e para que a gente tenha o entendimento do Novo Testamento em Cristo Jesus. Se você puder, leia o livro de Gênesis, tá? Leia o livro de Gênesis, os 50 capítulos, começa no capítulo 1, que é a criação do mundo, conforme eu disse, depois tem como que o homem pecou, como que o homem foi expulso do paraíso, depois como que entrou a corrupção no mundo, Deus manda o dilúvio através de Noé, aí depois os descendentes de Noé começam então uma nova geração, e aí dessa nova geração nasce Abraão, e depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac Jacó, aí Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Dentre esses 12 filhos tem José, que é um que é vendido pelos irmãos, se torna governador do Egito, e dentre esses 12 filhos também tem Judá. Judá é de onde descendeu Jesus Cristo, é de onde veio Davi, Salomão e depois até o nascimento de Jesus Cristo. Jesus é descendente de Judá, um dos filhos de Jacó, e José era um dos filhos de Jacó, que foi para o Egito, governou o Egito, e ali ele morre, e aí encerrou o livro de Gênesis. E no próximo vídeo que a gente fizer, nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, para a gente entender então essa sequência histórica da Bíblia Sagrada, para que a gente possa entender melhor a Bíblia. Bom, eu quero fazer uma oração com vocês, agradecer todo o pessoal que está com a gente. Depois eu vou citar nome a nome, tem bastante gente ao vivo aí com a gente. Se você puder, feche seus olhos para a gente orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia em nossas vidas, Pai. Agradecer porque o Senhor nos deu o dom da vida. Agradecer, Deus, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E agradecer pela tua misericórdia, Pai. Porque se não fosse pela tua misericórdia, nós seríamos consumidos, ó Deus. Isso está lá no livro de Eclesiastes,
que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então eu te agradeço, Deus, por ter misericórdia nas nossas vidas. Agradeço pelo amor que o Senhor tem por nós. Pai, agradeço por cada irmão e cada irmã que nos assiste, e que a tua palavra, Senhor, possa ficar no coração deles, que eles possam ter entendimento, ó Deus, o entendimento espiritual para aquilo que o Senhor tem conosco. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um deles, a família de cada um deles, os filhos, as filhas, netos, enfim, Deus, que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre essas vidas, Deus, e abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que está assistindo. Olha, a Isilda, o Hildebrando, a Regina, o João Carlos, a Eliane, o Sérgio Luiz, o Sérgio Carrara, meu amigo, o Vanderlei, a Cileia, a Sandra, a Vladia, o Zias, a Gislene, a Helena, a Alessandra, o Gustavo, o Valdeir, a Silvia, o Francisco, a Jarina, todos vocês estiveram com a gente. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira sobrenatural. E se Deus quiser, na terça-feira a gente entra ao vivo aqui com mais um vídeo, e aí nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, e eu vou fazer uma sequência histórica aí da Bíblia Sagrada para a gente entender a Bíblia, tá bom? Então hoje nós falamos do livro de Gênesis, e no próximo vídeo a gente fala sobre o livro de Êxodo. Que Deus te abençoe poderosamente, e até terça-feira que vem, se Deus quiser. O Francisco Duarte está mandando parabéns pelo trabalho evangelístico, e que Deus possa te abençoar, viu, Francisco? Deus abençoe poderosamente sua vida, um homem também abençoado, de caráter, homem de Deus, que Deus possa te abençoar, tá bom? Isildinha também, que Deus te abençoe poderosamente, a Helena, que Deus abençoe todos vocês, tá? Valdeir, forte abraço para vocês, até terça-feira que vem, se Deus quiser.